Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Bom dia, Bom dia, professor. ouvimos. Bom dia. Desculpe o atraso aí, mas hoje é dia de assembleia. Aí a assembleia estendeu um pouquinho mais. Aí, bom, enfim, mas ainda, né, em relação ao nosso horário aí oficial, nós só atrasamos 2 minutos. Vamos lá, gente. Né? A gente ficou de resolver mais alguns exercícios hoje, né? Com relação aos exercícios que a gente realizou na aula passada, alguém ainda tem alguma dúvida? Olha, bem, naquele último exercício eu fiquei com dúvida. Então vamos voltar lá. Você lembra qual foi a sua dúvida? Só para a gente facilitar aqui. Mostrei de novo, rapidão. Então deixa eu carregar aqui o exercício. Era mais na parte de meia carga que eu não tinha entendido. Tá. Tudo bem. Só um minutinho, enquanto eu carrego aqui. Professor, Oi, aqui, sim. Pode falar? curiosidade, o trabalho que o senhor tinha comentado que vale ponto extra, quantos membros pode ter no grupo? É o grupo normal. O nosso grupo aqui está limitado, se eu não me engano, era para ser 5, mas eu acho que eu aumentei para 6 pessoas. Ah, sim, beleza. Então, pessoal, como vocês não enviaram aí os componentes do grupo, como eu tinha alertado vocês, eu deixei o Siga sortear ali automaticamente, tá? Então, deem uma olhada lá para vocês verem lá qual grupo que vocês estão. Tem que observar pelo Siga. Aí vocês podem fazer o grupo, se vocês quiserem fazer individual, também é possível. A gente pode abrir uma sessão para fazer individual. Aí fica a critério de vocês. Normalmente é para ser feito em grupo, né? Mas como a gente fez esses grupos aí por sorteio, se vocês optarem por fazer individual, tudo bem também, tá bom? Bom, vocês estão conseguindo visualizar aí, gente? Agora não mais, Evan, tá preto aqui. Agora Voltou. mas que coisa estranha. Então, esse é aquele exercício que a gente fez, né? O motor shunt aí de 120 volts, com a resistência do circuito de armadura de 0,2 ohm, uma resistência de 60 ohms no circuito do campo, absorve da rede uma corrente de linha de 40 amperes a plena carga. A queda de tensão nas escovas na situação nominal é de 3 volts. Observe que, pessoal, a gente vai usar essa queda de tensão nas escovas como se fosse um valor constante, tá? Ela não é exatamente um valor constante, mas como ela é um valor bem pequeno, é muito comum aí na literatura o pessoal considerar essa queda de tensão nas escovas como sendo constante. Eu observo que essa queda de tensão nas escovas já seria o total da queda de tensão das escovas, né? A velocidade a plena carga é de 1.800 RPM. Calcule então a velocidade numa situação de meia carga. Observem que o campo da máquina é alimentado por uma fonte de 120 volts. E essa fonte de 120 volts, até onde a gente sabe, ela é constante. Certo, gente? Certo. Bom, se ela é uma constante e o campo está ligado diretamente à fonte, então não faz muito sentido a gente afirmar também que a corrente de excitação é constante, certo? Sim. Bom, se a corrente de excitação é constante, então
né, o fluxo que é produzido pela corrente de excitação, obviamente, também será constante. Então, a base da resolução desse exercício é considerar justamente o fluxo constante. Então, baseado nesta ideia do fluxo constante, vamos verificar o que ele está pedindo. Ele quer velocidade numa situação de meia carga. Bom, quando a gente vai resolver um problema que está associado à velocidade, a gente tem que, né, encontrar quais as equações que estão relacionadas à velocidade. E a equação que está diretamente relacionada à velocidade é a equação da tensão induzida. A gente tem que a tensão induzida vai ser Cφn. Bom, se o Cφ é constante, vocês concordam comigo que uma variação da velocidade vai estar associada a uma variação da tensão induzida e vice-versa? Sim. Bom, então se eu calcular a tensão induzida para a condição nominal e depois calcular a tensão induzida para a condição de meia carga, eu posso calcular também a rotação, não posso? Já que a relação é linear, se isso aqui é constante. Então, observe o seguinte, mas ele está a meia carga. E quando a gente fala de carga, a gente está falando de torque, é ou não é? Uhum. Então, a equação que associa o torque aqui às outras, os parâmetros da máquina, as outras variáveis da máquina, é justamente aquela equação do torque. O torque vai ser igual a Kφ e A. Então, olha só, e o Kφ também é constante, porque o fluxo também é constante, então, né, fluxo sendo constante, o Kφ é constante. Então, uma meia carga significa que eu reduzi o torque pela metade. Então, se eu reduzir o torque pela metade e o Kφ é constante, então, significa que eu reduzi a corrente pela metade, não é? Ah, sim, entendi. Eu estava nessa dúvida por causa que a corrente de armadura divide pela metade. Isso, é porque o fluxo é constante. Então, se o torque caiu pela metade, a corrente de armadura caiu pela metade. E aí, nos resta ainda a equação das tensões aqui. A equação das tensões da máquina diz que a tensão da armadura é a tensão induzida mais a queda de tensão interna na máquina. Então, a primeira coisa que a gente precisa, pessoal, para resolver as questões, é ter um parâmetro de comparação. Então, normalmente, a gente usa os valores nominais sempre que eles forem fornecidos, né? Aqui a gente tem plena carga é justamente a condição nominal. Então, a gente calcula a tensão induzida para a condição nominal, porque com essa tensão induzida na condição nominal, eu posso calcular, inclusive, o Cφ, não posso? Pode sim. Não, porque eu tenho a tensão induzida e tenho a rotação nominal, né? Então, ó, com base nesses valores aqui, observem bem que essa parte do equacionamento, ela é necessária para a gente poder ter os valores de comparação, o valor de base ali para a gente poder comparar. Então, esse aqui vai ser o cálculo que a gente precisa para ter os valores nominais. Então, aqui a gente tem a tensão induzida nominal, e a partir daí a gente calcula o fluxo nominal. E agora sim a gente usa aquele conhecimento que a gente viu anteriormente, ó. Se o torque caiu pela metade, a minha corrente de armadura caiu pela metade. Bom, se a minha corrente de armadura cai, isso influencia a tensão, não influencia a tensão induzida? Influencia sim. Então, com base nessa informação, a gente calcula o novo valor da tensão induzida, que é a tensão induzida para meia carga. Então, a tensão induzida para meia carga vai ser a tensão da armadura, que vai ser sempre constante, porque a gente considerou que a fonte é constante. Então, menos RA e A sobre 2. Por que RA e A sobre 2? Porque a corrente caiu pela metade, porque o torque caiu pela metade. Menos os 3 volts das escovas ali. Então, a gente calculou o novo valor da tensão induzida, e como o fluxo é constante, a gente já calculou o Cφ, agora ficou fácil, porque eu posso calcular a minha nova rotação em função da tensão induzida que eu encontrei e do fluxo, que é uma constante. Com base nesses valores, nós encontramos uma velocidade de 1.861 RPM. Agora, vamos ver se isso bate com aquele conhecimento prévio que a gente já tem da máquina. E aí que é importante, pessoal, entender como que a máquina funciona. Porque isso aqui é só um número, certo? Esse número tem que fazer sentido para a gente, mas como é que a gente sabe se ele faz sentido ou não? Então, a gente tem que prever o comportamento da máquina baseado na teoria que a gente já viu. Então, baseado na teoria que a gente já viu, a gente sabe o seguinte, ó, se eu reduzir o torque da carga, quer dizer que a minha velocidade vai aumentar, não vai? Sim. Bom, então se a minha velocidade vai aumentar,
o valor que eu encontrei aqui, 1861, é maior do que a velocidade nominal, que é 1800. Então, é coerente. Mesmo que o valor pudesse... Eu poderia ter achado um valor aqui, 1900, que estaria errado também. Né? Mas aí eu teria que rever meus cálculos. Mas considerando que meus cálculos estão corretos, ó, e eles estão, e eu encontrei um valor maior do que a velocidade nominal, tudo indica que a gente está no caminho certo, é ou não é? Sim, sim. Bom, outra coisa, né? A gente tem no item B, aqui o item B, né? Que é outra coisa, é um outro item, né? A outra pergunta no item B é que a velocidade numa sobrecarga de 125%. Então, agora eu tenho uma sobrecarga. Então, o que eu espero que vai acontecer com a velocidade numa sobrecarga? Ela vai aumentar mais que devia. Como é que é? A velocidade? A velocidade vai cair, não é? Ah, sim, Olha né? Que só. eu ouvi falar que a velocidade é a mais, no caso. Então, olha só. Se eu reduzir a carga, a velocidade aumentou. Se eu estou aumentando a carga, a velocidade vai cair, não é? Então, se eu achar uma velocidade aqui que não seja menor do que a nominal, é que eu estou no caminho errado, ou seja, o meu cálculo está errado. Então, vamos ver aqui. Como é que a gente fez? É só calcular novamente. Ó, se eu aumentei agora o torque em 25%, então a minha corrente de armadura vai aumentar em 25%. Então, eu calculo o novo valor da corrente de armadura, calculo o novo valor da tensão induzida, com base nessa nova corrente de armadura, e aí calculo novamente a rotação. E observem que a rotação realmente é menor do que a nominal. Então, isso está coerente com a minha previsão, é ou não é? Tá sim. Sim, tá coerente. Certo? Aí vocês podem ver que esse aqui é um exercício resolvido do livro, pessoal. Se vocês acharem aí no livro, agora tem que lembrar qual livro que é. Mas só tem 3 possibilidades. Ou é o livro do Fitzgerald, ou o livro do Cossou, ou o livro do Chapman. Provavelmente deve ser o livro do Fitzgerald. Então, se você encontrar o exercício lá no livro, você vai ver que o livro resolve de outra maneira. Assim, a ideia realmente é resolver de uma maneira diferente da do livro, de propósito, para que a gente não fique preso à resolução. Por exemplo, não é um script a resolução. Assim, ó, resolve assim. Não. A resolução é a gente aplicar o conhecimento que a gente tem da máquina, entender o que está acontecendo e, a partir daí, equacionar e solucionar o problema. Certo? Ah, mas e se eu fizer do jeito que está no livro? Bom, se você fizer do jeito que está no livro e encontrar a resposta correta, está correto também, tá bom? Ah, mas se eu fizer do jeito totalmente diferente do livro e do que a gente resolveu aqui? Bom, se você atender às condições que são, né, entender o problema da máquina, utilizar o equacionamento de forma correta para obter a resposta certa, então o meio como você vai fazer, o raciocínio que você vai fazer, o cálculo que você vai fazer é o de menos. Ele só tem que estar coerente com as equações da máquina e o princípio físico de funcionamento da máquina. Beleza, gente? Professor, essa aqui é a intenção do áudio na prova, né? Exato. Então, foi importante você ter falado isso daí, porque é justamente isso, pessoal, que me levou a pedir esse áudio. O áudio é vocês mostrarem o raciocínio que vocês estão utilizando para chegar naquela solução. Que essa é a essência do que a gente está tentando passar em qualquer disciplina, não só nessa disciplina, em qualquer disciplina. É que vocês raciocinem em cima do conhecimento que vocês adquiriram e consigam resolver o problema que está sendo proposto. No caso aqui é um problema didático, né? Mas daqui a alguns anos vai ser um problema real que você vai ter ali e não tem receita de bolo para resolver. Então, vocês vão ter que usar o conhecimento que vocês adquiriram, raciocinar em cima desse conhecimento para achar uma solução. E quando você faz isso, tem que ter uma linha lógica de pensamento. E é isso que vocês têm que colocar no áudio. Não precisa ser um áudio formal. É você falando com suas próprias palavras o que você está pensando e como você está pensando em resolver. Certo? Isso é muito mais importante do que um monte de números ali na folha de papel. Olha, só mais uma última dúvida, né? Sobre a matéria, não. A data da prova é dia 4 ou é dia 18? Isso aí eu tenho que Porque tem ver um lá. tópico no SIGA que fala de dia 18 de outubro, e tem outro que está marcado dia 4 de outubro. Ué? Só um minutinho que Depois eu já você confere lá. verifico isso aqui.
Não era para ser. Ah, tá. Entendi. Assim, no tópico tá marcado diferente, tá com a data diferente do que tá no SIGA, né? Isso. Não, então, é a data da prova do SIGA que vocês têm que levar em consideração, que é dia 4/10, tá? Assim, Data do beleza. tópico, eu não sei. Ah, tá. A data do tópico é porque provavelmente eu não alterei quando eu importei. É porque muda o calendário, a gente tem que mudar as datas, né? Aí são feriados de datas diferentes, tudo mais. Então leve em consideração aquele do lado direito ali onde está as avaliações, tá? Beleza. Aí depois eu altero aqui no plano para não confundir ninguém. Mas é dia 4, tá? Então já está próximo, né? Temos aí 2 semanas, né? Tá bem próximo. Isso. Então, por isso, vamos resolver uns exercícios aí. Né? Professor, Sim? uma última dúvida sobre a prova. O senhor tinha comentado que a gente pode usar o Octave e outras linguagens de programação para resolver. Pode. Nesse caso, eu posso gerar um PDF no LaTeX com os scripts e mandar o áudio, ou eu tenho que passar limpo? Então, o áudio você vai ter que enviar de qualquer forma, certo? Sim. Então, aí como que você vai resolver enviar se você quiser enviar o script ou só a solução, aí é critério seu. Uhum. Assim, normalmente o pessoal tem enviado os scripts, mas aí nesse caso, pessoal, se vocês enviarem os scripts, marquem lá no script onde que está a solução, porque às vezes o pessoal manda os cálculos e manda a função print, mas aí eu não sei qual que é o resultado do print, entendeu? Você quer que mostre o script e a saída. Eu tenho que ter a saída, senão eu vou ter que rodar o script seu para saber se está certo, né? Sim. Assim, né? Se fosse só né, sei lá, meia dúzia de alunos, aí seria bem tranquilo, né? Mas aí numa turma de 70 alunos, aí fica complicado, né? Às vezes em outro computador não roda tão bem. Então, e com relação aos scripts também, procurem usar scripts que sejam, que qualquer um possa rodar, né? Porque assim, eu vou fazer em Perl, aí eu não vou rodar um script em Perl, né? Sim. Então, assim, vamos limitar. Vocês podem fazer aí no Octave. Octave é igual ao MATLAB, então é Octave e MATLAB, certo? Uhum. Deixa eu colocar aqui. MATLAB ou Python. Qualquer um dos três. Ou o velho e bom e tradicional, né? Feito na mão mesmo. Também pode, obviamente. Certo? A ideia, pessoal, de usar as ferramentas é facilitar para que vocês não tenham que ficar repetindo os mesmos cálculos. Mas aí, assim, se vocês usarem alguma ferramenta ou algum processo exótico, aí eu não vou conseguir corrigir, certo? Esse aqui é o problema. Bem. Poderia fazer no Excel, alguma coisa assim ou não? Pode, eu não sei se você vai ganhar tempo fazendo no Excel, mas pode. Aí o complexo vai ser o que eu falei, assim, você tem que, quando você for enviar, no caso do Excel, não envie a planilha, ponha no PDF, tá? Como assim? Porque eu não uso o Excel, eu uso o LibreOffice. Então, assim, se der algum problema de compatibilidade, eu não vou conseguir abrir. Não. O meu, no caso, se eu fosse fazer, eu faria no Google Planilhas. Aí é um link online, qualquer um pode só clicar e já abre já. Não precisa nem ter software nem nada. Isso, mas aí se ele tiver online, aí por algum motivo eu não conseguir acessar, eu também não consigo corrigir. Então, assim, se for qualquer coisa desse tipo aí, aí gera um PDF o print da tela e manda, tá? Beleza. Se você quiser mandar a planilha, pode mandar a planilha também. Mas se você for fazendo, mesmo que for fazendo no Google, não manda o link do online, não. Você exporta ele, aí ou no formato do Excel, ou no formato do LibreOffice, aí se você quiser exportar aí, mas manda um print também, tá, pessoal? Eu vou generalizar isso aí para todo mundo. Manda um print das respostas, porque se eu não conseguir abrir o arquivo, eu não consigo corrigir, tá bom? Só para dar uma recapitulada, nesse código, tipo, pode ter as funções prontas, alguma coisa assim, aí a gente pode só entrar com os dados, tipo isso? Pode, Entendi. Só para conferir. Eu já falei para vocês, assim, o importante é o raciocínio, pessoal. Não é como você vai implementar. Né? Assim, na sua vida como engenheiro, ninguém vai dizer para você que você
Mas se você quiser desenvolver um software para resolver o seu problema, ninguém vai questionar isso. Certo? Assim como eu já fiz, né? Muitas vezes, quando eu fui trabalhar em campo, eu trabalhava com o que o pessoal chama de calibração de relés, né? Que é fazer a revisão dos sistemas de proteção. Então a gente tinha planilhas, a gente tinha softwares lá para ajudar a gente a encontrar os pontos ali para fazer os testes. A gente não tinha, como quem for fazer proteção aqui vai ter acesso lá no laboratório de proteção a um software da Omicron, que já calcula isso daí e já facilita bastante a vida. Quando eu fui trabalhar em campo, a gente não tinha nada disso, não. A gente tinha que calcular na mão. Então, às vezes, eu fiz um programinha em VB que calculava os pontos para poder fazer os testes dos relés. Eu tinha planilhas no Excel, no caso, na época, era o OpenOffice, depois virou LibreOffice, etc. Então, a gente fazia isso daí. Tipo, você tinha os seus aplicativos ali para facilitar a sua vida. Isso é normal. Então, se a gente vai usar isso, se é uma coisa que a gente pode usar no dia a dia, por que não utilizar na disciplina? Não, né? Tá certo. Pode falar. Ô, professor, e se esse motor tivesse vazio, esse motor aí, mudando de assunto? Se esse motor tivesse a vazio, qual que seria a velocidade dele? Bom, se a gente não tiver perda nenhuma, né? Aí é uma coisa interessante para você calcular aí. Calcula aí qual seria a velocidade dele. Qual seria a velocidade máxima? A velocidade máxima seria quando a tensão induzida se igualasse à tensão da armadura. É porque tem essa queda fixa aí nas escovas, né? Uhum. Então, essa queda fixa nas escovas a gente deixa aí. É claro que quando a corrente zerar, aí não tem queda nas escovas, né? Isso, então, essa que é a minha dúvida. Então aí você não considera queda nas escovas, né? Uhum. Porque se não tem corrente circulando pelas escovas, não tem queda de tensão nas escovas. Mas e qual que é a velocidade? A velocidade vai ser quando a tensão induzida foi igual à tensão da armadura, né? Então é só jogar na equaçãozinha que a gente já fez. Beleza. Agora a questão é se o motor chega lá, é que é outra história, né? Se ele consegue atingir essa velocidade, é uma outra história. Essa aí é a velocidade máxima teórica, né? Que a gente poderia dizer. Não quer dizer que o motor vai conseguir atingir essa velocidade. Beleza, gente. Vamos lá, então? Beleza, vamos? Vamos resolver mais um? Então, vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, a gente resolve alguns exercícios usando aí o Octave ou o Python. O que vocês acham? Seria ótimo. Né? Uma outra sugestão aí que é uma solução alternativa é usar o Colab do Google. Né? Tem o Google Colab, que permite você editar código em Python ali online. O problema é se cair a conexão, né? Então sempre tem esse, assim, eu não aconselho muito vocês usarem ferramentas online por causa disso. Né? Se cair a conexão, aí cai a internet, você prejudica toda a sua avaliação. Então, assim, procurem usar ferramentas offline, mas, em todo caso, existe o Colab também, que pode ser utilizado. Vamos lá. Então... Mas eu acho que a regra geral para ser seguida é não dificulte a sua vida. Então, procure usar coisas que vão facilitar e não te causar mais um problema. Pessoal, alguém tá achando complicado acompanhar aí? Ou tá achando difícil? Ou tá todo mundo aí? A gente tá todo mundo aí na mesma página aí? Professor, acho que o importante agora é fazer os exercícios mesmo para fixar bem o assunto, né? Porque às vezes vendo só a teoria fica um pouco vago e com os exercícios vai ligando tudo. Vocês estão conseguindo acompanhar os exercícios aí, né? Não tá tendo alguma dificuldade? Tá dando sim, professor. Então, joia.
Porque isso que é o mais importante, gente. E aí, quem não tiver conseguindo acompanhar, ou se estiver tendo alguma dificuldade, fala aí para a gente poder, né, tentar sanar essas dúvidas aí, ou as questões que não estão muito claras, porque às vezes a gente vai deixando passar, até chega um ponto que não adianta mais, né? Aí a coisa perde o sentido, né? Vamos lá, então. Então, por enquanto a gente vai resolvendo esses exercícios aí mais tranquilos, e aí depois a gente vai para uns exercícios um pouco mais complicados, né? Vocês estão vendo que, por enquanto, a gente está trabalhando aí, né, com essa questão do fluxo, né? Como é que é a variação do fluxo, né? Ou quando a gente tem fluxo constante, como é que a gente resolve. Na próxima semana, eu vou resolver uns exercícios aí mais complicados com vocês, que são os típicos exercícios aí de prova, tá bom? Então, né, não percam aí o nosso encontro aí da semana que vem, que aí vai ser mais interessante nesse aspecto aí, de a gente resolver uns exercícios um pouco mais complicados. Vamos lá, gente. Então, temos aí o motor CC do exemplo 4.6. Né? Que motor é esse desse exemplo 4.6? Bom, o exemplo 4.6 é o exemplo que a gente acabou de resolver. Tá bom? É o mesmo motor. Então, é o mesmo motor do exercício anterior. Então, o motor do exemplo do exercício 4.6 é carregado temporariamente com uma corrente de linha de 66 amperes, mas a fim de produzir o torque necessário. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá compartilhando? Tá. Tá sim. Então, o fluxo é aumentado em 12% para a redução da resistência do circuito de campo para 50 ohms. Calcule a velocidade do motor. Então, observem, é o mesmo motor, tá, pessoal? É o mesmo motor do exercício anterior. Então, quais são os dados do motor? Eu vou colocar aqui o exercício anterior também, só para a gente, né, ter os dados do motor aí. Enquanto vocês estão pensando aí, eu coloco aqui os dados do motor. Bom, primeiro, vocês entenderam o que está sendo pedido aí? Esse aqui é esse exercício anterior. Deixa eu só ver se eu consigo. Isso. Vou jogar isso aqui. Agora sim. Bom, aí tá completo agora. Então, em cima a gente tem aí o exercício anterior, que vem informando os dados para a gente. Então, observe que não tem isso aqui. Ah, bom, eu não vai deixar a gente desenhando isso aqui. Mas então, esses aqui são os dados do exercício, ou seja, é o mesmo motor do exercício anterior. E agora o que ele está falando é o seguinte, ó. O motor é carregado temporariamente com a corrente de linha de 66 amperes. Mas a fim de produzir o torque necessário, o fluxo polar é aumentado em 12% para a redução da resistência do circuito de campo para 50 ohms. Então, calcule a velocidade do motor. Então, observe o seguinte, no exercício anterior, a gente calculou o Cefi, certo, pessoal? Certo. Então, aquele Cefi, aquela informação do Cefi a gente vai continuar utilizando, porque ela é o nosso Cefi nominal.
Então, o nosso CFI nominal continua valendo, continua sendo o mesmo. Então, só para a gente lembrar aí, qual que era o valor do nosso CFI nominal? 0,0608 volt por Isso. RPM. Então, a gente vai manter essa informação aqui do nosso CFI nominal. Então, CFI nominal, agora 0,0, vai repetir, por favor? 608 608 volt por RPM. volt por RPM. Muito bem. Só que olha só que interessante. A corrente de linha, então a corrente de linha é a corrente drenada pela fonte, certo? Uhum. É drenada da fonte ali. Aí, então ela aumentou para 66 amperes. Então antes ela estava em 40 amperes, agora aumentou para 66 amperes. Só que, para conseguir esse torque aí, o fluxo polar aumentou em 12%. Bom, então tá tranquilo, né? Por quê? A gente sabe que o fluxo polar, a gente já tinha esse fluxo polar anteriormente aí, agora a gente sabe que ele aumentou aí 12%. Então, guardem essa informação. Então vamos por partes aí. Primeira coisa que a gente precisa saber é o novo valor da corrente de armadura, é ou não é? Isso. Que é uma informação que a gente vai utilizar para resolver. Qual que é o novo valor da corrente de armadura? Bom, a minha corrente de linha aumentou agora para 66 amperes. Então, a gente vai vir aqui, ó, corrente de linha. Agora é 66 amperes. E a minha corrente de campo? Tem que calcular, diminuir a resistência de campo. Então, a minha tensão mudou? Não, né? Continua sendo 120 volts, certo? Certo. Então, 120 volts dividido por quanto? Ó, só que 50 aí... ohms. Então, é isso aqui é importante, ó. A minha resistência era 60 ohms, agora é 50 ohms. Então, você vê aqui, ó. Ele conseguiu aumentar o fluxo em 12%, reduzindo a resistência do circuito. Então, é muito importante, pessoal. Olha só, uma parte da dificuldade de a gente resolver qualquer exercício é justamente na interpretação do próprio enunciado. Normalmente, o enunciado diz tudo que a gente precisa saber. Então, ó, ele falou que assim, o meu fluxo polar aumentou em 12%, mas para isso, como é que eu consigo aumentar o fluxo polar? Aumentar o fluxo significa aumentar a corrente de excitação, certo, gente? Ou a corrente de campo. Então, como é que a gente aumenta a corrente de campo? Reduzindo a resistência. Então, agora passou a ser 50 ohms. Então, quanto que ficou a minha corrente de campo? 60 ficou 2,4 ampere. 2,4, né? Isso. 2,4 ampere. Muito bem. Agora eu posso calcular a minha corrente de armadura. Não posso? Uhum. Daí, quanto que vocês acharam a corrente de armadura? 63,6. Isso. Então, por quê? Corrente de armadura vai ser a corrente que está drenando total, a corrente de linha, menos a corrente de campo, que foi quanto? 63? 63,6. 0,6 ampere. Tá aí tranquilo, né? Algum problema até aí? Heber, Oi? Pode falar? a corrente do campo, ela aumentou 20%. Isso aí tem... Porque ali no enunciado ele garante, né, que o fluxo aumentou 12% só. Então, mas olha só. Aquela linearidade ali em relação à corrente e o fluxo é quando a gente parte da premissa que não existe saturação, tá? Então, provavelmente, esse fluxo aí já está saturado. Então, por isso que você teve que ter um aumento maior da corrente para produzir um fluxo só 12% maior. Não, entendi. Então, pessoal, tem que tomar cuidado com isso daí. Ó. A gente só pode considerar essa relação entre a corrente e o fluxo linear
se nada for dito, tá? A gente tem que ter ciência de que o fluxo é produzido ali através de um circuito magnético e o núcleo do circuito magnético é saturável. Então, assim, né, foi um ponto interessante que você levantou aí, porque a gente tem que ter isso sempre na cabeça aqui, ó. Se eu aumentar a corrente, o fluxo vai aumentar sempre proporcionalmente? Não. Pode acontecer do meu circuito magnético saturar. Como que eu vou saber isso? Só se for informado, senão não tem como a gente saber, tá bom? É por isso que tem aquela informação dos 12% ali, né? Exato. A informação dos 12% é para a gente não partir da premissa que esse aumento vai ser linear, e aí a gente vai chegar no valor errado. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Por que a gente calcula a corrente de armadura? Bom, porque através da corrente de armadura eu consigo calcular o quê? A minha tensão induzida, não é? É a mesma lógica que a gente fez anteriormente, não foi? A gente precisava encontrar a nova corrente para calcular a tensão induzida. Não foi isso que a gente fez no exercício anterior? Foi sim. Então, agora vamos calcular a minha tensão induzida. Quanto que vai ser a minha tensão induzida? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Acho que deu 104,28. 104,28. Mas aí, como é que a gente calcula? Então, eu vou pegar a tensão da armadura, que vai continuar sendo 120, certo? Isso. E vou subtrair do RA e A. Que deu 12,72. E vou subtrair também o quê? Os 3 outros. Os benditos 3 volts das escovas ali. E aí você achou um total de 104,28. Aqui também. 4,28 volts. Isso mesmo. Bom, pessoal, agora eu tenho a tensão induzida, agora está quase morto o problema, será? Então vamos ver. Ó, agora que eu tenho um novo valor da tensão induzida, seria simplesmente o fato da gente calcular o quê? Calcular a rotação, né, Ana? Isso aí. É? Será? O CFI muda, né? Tem que calcular o CFI. Agora é só... A nova tensão induzida lá, dividido pela rotação. Então, em parte é basicamente isso. É só a gente calcular a nova rotação. Qual que vai ser a minha rotação N aqui? N vai ser o quê? A minha tensão induzida dividida por CFI, não é? Hein? Ó, a equação é tensão é igual CFI N. Então, N é a tensão induzida, que eu acabei de calcular, dividido por CFI. Mas qual CFI? Não é esse CFI, porque agora meu CFI aumentou 12%. Então, é esse CFI aqui vezes 1,12, certo? Certo. Então, quanto que deu a rotação aí? Deu 1.429,28 RPM. Será? Espera um pouquinho. Não, eu achei um valor diferente, hein? Eu achei 1530,19. 1531. Isso, eu vou colocar o valor que eu calculei. 1531,4 36. RPM. Não, já vi aqui, eu fiz vezes 1,2, não 1,12. Então cuidado aí, pessoal. Não vão errar a conta, hein? Então, olha só, gente. No final, parecia ser um exercício difícil, mas nem foi. Não, tranquilo. Olha só, mas lembrando para vocês, tá vendo que a parte de cálculo é simples.
são os conceitos que são importantes. Então, quais os conceitos que estão envolvendo aqui? Olha só, para aumentar o fluxo polar, né, reduziu a resistência do campo. Então, com isso, a gente aumentou a corrente de campo. Se ele não tivesse dito que o fluxo teria aumentado em 12%, a gente ia aumentar na mesma proporção, certo? Mas só que ele já falou para a gente, ó, esse aumento na corrente de campo só produziu um aumento de 12%. Como a gente já tinha o fluxo nominal anterior, a gente só aumentou ele em 12%, calculou o novo valor da tensão induzida, e a partir daí a gente encontrou a nova velocidade. Então, vocês estão vendo que não foge muito aí dessa linha, tá, gente? Só que agora entrou um conceito novo. Entrou um conceito que o meu fluxo pode variar. É ou não é? A gente não estava contando com isso. Então, a partir de agora, a gente já está mais, né, esperto com essa questão. Ó. Então, meu fluxo nem sempre vai ser constante. Meu fluxo pode variar. E se o meu fluxo vai variar, eu tenho que levar isso em consideração na hora de fazer os cálculos. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, vamos fazer mais um então? Ou alguém tem alguma dúvida sobre esse daí? Se tiver, pode falar. Não tem problema não. Bom, se não tiver, então vamos para o próximo. Só um minutinho aqui. Então, vamos fazer um facinho também aqui, só para a gente continuar essa linha aí. Só compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então, gente. Temos um motor shunt aí de 120 volts com a resistência de armadura de 0,2 ohm e uma queda no contato das escovas de 2 volts. É aquele BDzinho lá. A corrente nominal à plena carga é de 75 amperes. Calcule a corrente no instante da partida e seu percentual em relação à situação nominal. Esse aí tá tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Esse eu vou esperar vocês fazerem, depois a gente confere os resultados. E aí, quem já encontrou a corrente de partida? É 590 amperes? Muito bom. Muito bom. Esse daí até vale a pena a gente... Vamos resolver ele no Colab? É porque você acha que... Se esquece do menos 2, do 2 volts, né? Quando eu fiz, tinha achado Então, 600. Isso, tem que tomar cuidado, porque a gente não pode esquecer da queda de tensão das escovas. Então, olha só, gente, isso é uma parte que muita gente acha até meio frustrante, mas a gente tem que levar em consideração. Vocês vão ver que em máquinas de corrente contínua, a gente trabalha com valores muito pequenos. Vocês estão vendo qual que é o valor aí
da corrente, desculpa, da resistência da armadura? Sim, 0,2. 0,2. E aí, qual que é o problema da corrente ser 0,2? Aí você fala assim, mas o que tem a ver, né? A minha corrente ser 0,2. Então... Resistência, né? Não, desculpa, é resistência. É que eu tô já pensando no resultado aqui. Então, ó, qual que é o problema da minha resistência ser 0,2? Se eu multiplicar minha corrente por 0,2, é que a gente calcula esse valor aí, é uma corrente muito grande, mas vamos pegar uma corrente menorzinha aí, que o meu motor esteja funcionando. Imagina que o meu motor esteja funcionando aí com uma corrente aí 50 amperes. É só um exemplo, tá, pessoal? Só para a gente entender aí qual que é o problema disso daí. Se eu estiver trabalhando com a corrente de 50 amperes, e se eu multiplicar esses 50 amperes aí por 0,2, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: a minha queda de tensão na resistência vai ser muito pequena. Vocês não concordam comigo? Ou não? Não, se eu multiplicar qualquer coisa por 0,2, vai dar um número pequeno, não vai? Sim. Sim, vai. Então, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que, na hora que você estiver calculando a sua tensão induzida, você vai encontrar um valor de tensão induzida, mesmo que você erre o cálculo, você vai encontrar um valor de tensão induzida próximo do valor de tensão induzida real. E aí você vai falar assim, mas eu não errei nada, tá certo o meu cálculo. Não, o seu cálculo vai estar errado. Por que seu cálculo vai estar errado? Porque ao esquecer da queda de tensão nas escovas, ou calcular errado a resistência da armadura, você está conceitualmente errado no seu cálculo. E às vezes a gente acha que só porque o valor está próximo, que o nosso cálculo está certo, e não é necessariamente verdade. Então fiquem muito atentos com isso na hora de resolver os exercícios. Não basta o número estar próximo. A forma como você resolveu, o seu equacionamento também tem que estar correto. Aliás, é muito mais importante a forma como você resolveu o seu equacionamento do que o resultado, sendo que o seu resultado pode dar um valor aproximado, mas a sua concepção ali do problema está totalmente errada. E aí, assim, mas se o resultado está próximo, qual que é o problema? O problema é que o resultado pode estar próximo por uma coincidência. E aí você não demonstrou que você está dominando o conhecimento. Entendeu, pessoal? Vocês entenderam a ideia? Eu vou entender, sim. Então, o mais importante é vocês demonstrarem que vocês dominam o conhecimento. O valor está próximo, assim, quando a gente está trabalhando com números muito pequenos, é bem possível que o valor esteja próximo mesmo, mas isso não demonstra conhecimento, esse é o problema. Então vamos fazer o seguinte, como eu tinha falado para vocês, vamos resolver isso daqui usando uma ferramenta. Porque assim, vocês perceberam que esse é um exercício bastante simples, né? Então assim, o fato de a gente resolver usando uma ferramenta, eu acho que não vai dificultar aí o acompanhamento de vocês. Se a gente pegasse um exercício mais complicado, aí sim, aí seria um negócio mais... Não seria tão interessante para a gente fazer. Mas como o exercício é bem simples, então dá para a gente treinar aí, resolver com... Eu vou resolver usando o Colab, porque vocês estão vendo aí a teoria do Colab, e porque ele está online, e porque está mais fácil aqui do que eu carregar algum aplicativo, tá? O Colab, ele utiliza aí o Python, então, no Python a gente usa aí essas duas bibliotecas aí para ajudar a gente, que é o NumPy e o Math. Mas, assim, você pode usar qualquer outra. Eu acho horrível quando ele... fica dando esses hints aí. Então, vamos lá, gente. A gente sabe que a minha resistência da armadura, né? Vamos começar pelo começo. Então, vou enunciado de novo para vocês, que eu tirei o compartilhamento aí, né? Então, eu tenho um motor de 120 volts. Então, o que vai ser os 120 volts? Vai ser a própria tensão da armadura, 120. Vocês concordam comigo?
Sim. Sim. Aí você colocou 120, mas não falou o que que é. Então a gente pode colocar aqui 120 volts aqui. Põe comentado, né? Aqui a gente põe um comentário, 120 volts. E a resistência da armadura é de 0,2, não é isso? Isso. Ó. E eu tenho uma queda de tensão nas escovas de 2 volts. BD igual a 2 volts. Muito bem. Agora, e a corrente a plena carga é de 75 amperes. Eu vou chamar de IA nominal, tá bom? Se alguém quiser chamar de IA plena carga, fica à vontade. Pessoal, se vocês quiserem utilizar outras variáveis ou dar outros nomes às variáveis, não tem importância nenhuma. Você só tem que dizer o que, que é o que, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma corrente a plena carga, eu chamei de EAN. Então eu posso colocar um comentário aqui, ó, corrente a plena carga, certo? E aí eu ponho o nome que eu quiser. Tranquilo, gente? É uma convenção que a gente pode combinar entre a gente aqui. Tá beleza? Beleza. Porque se você colocar um negócio muito exótico, imagina assim, que eu estou corrigindo lá o seu exercício, a sua prova lá, como é que eu vou saber o que, que é? Então, assim, se vocês quiserem colocar alguma coisa diferente do que a gente está utilizando, não tem problema, desde que você defina o que, que é. Tá, gente? Beleza. Eu posso colocar um comentário explicando, dependendo? Pode também. Mas, assim, desde que você deixe claro o que, que você está fazendo, não tem problema, tá bom? Assim, eu sou professor, não sou detetive, né? Então não tem como eu descobrir o que, que é o que está acontecendo. Então, se você transformar no mistério, vai ficar um mistério sem solução, né? Porque eu não vou solucionar o seu mistério. Então, assim, por isso que, assim, se você comentar dizendo o que, que você está fazendo, tá ótimo. As coisas têm que ficar claras. Agora eu vou calcular a corrente de partida. O que, que vai ser a corrente de partida? A corrente de partida vai ser o quê, então, pessoal? Vamos lá. O A menos O A BD menos BD menos BD, certo? sobre RA. Dividido pelo RA. Puxa, mas agora como é que eu vou saber? Se eu rodar aqui, ó, não vai aparecer nada. Então a gente pode dar um print, ó. Print IP. Mais fácil de todos aqui. Então IP 590. Oh, mas já ficou muito perdido aí o que é esse IP. Então eu não posso colocar um comentário aqui, ó. Corrente de partida. E aí, assim, eu posso usar texto formatado, que é, aliás, é o que eu acho mais conveniente, mas a gente simplesmente separar por vírgula funciona também, é mais simples, né? Então, você não precisa aprender como é que faz a formatação do Python. Olha, corrente de partida 590 amperes. Muito bem. Aí vocês falam assim, poxa, mas isso não adiantou nada, porque o tempo que você gastou escrevendo isso daí, né, eu já teria feito esse cálculo aí na calculadora. Bom, para esse exercício simples eu concordo plenamente. Então, assim, só vai valer a pena fazer um aplicativo, né, se for um exercício mais complexo, que a gente vai reutilizar essas variáveis. Né? Ou seja, a gente vai pegar essas mesmas variáveis e utilizar várias vezes no cálculo. Aí sim vale a pena a gente fazer. Se for uma coisa muito simples, não faz sentido, você faz na calculadora mesmo. Então, agora quer saber o percentual a plena carga. Então, o percentual a plena carga é fácil, né, pessoal? É só pegar essa corrente de partida. Então, aqui, ó, vou chamar de P. E vou chamar de PP, que é o percentual da partida. Vai ser meu IP dividido pelo meu IAM. Não é isso? Só que isso daqui daria um valor em PU. Então, eu multiplico por 100 para ter o valor em %. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Aqui eu vou colocar... Aí, para quem domina o Python, sabe que vocês podem colocar aí, né, formatação, do jeito que vocês preferirem. Por exemplo, vamos tentar aqui uma formatação. Então, eu vou colocar aqui por cento. Sim. D, D, 2%. Ih, será que vai?
Perfeito. Vamos ver se eu não esqueci como é que faz. É isso aí. Percentual 786%. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, Por que você multiplicou por 100 mesmo? Porque para dar em por cento, né? Ah, Para tá. dar 786%. Senão ia dar 7,86, mas isso Sim. seria o resultado em PU, né? Entendi. Certo? Beleza. Bom, esse exercício foi tranquilo demais, não foi não? Tranquilo. Então vou passar outro, né? Já que vocês estão... Esse aí tá bom para levar a prova, hein, Abel? Podia ser, né? Esse cai na prova? Ué, de certa forma cai. Cai dentro de entre outros conceitos ali. Então, peraí que eu vou compartilhar com vocês aí mais um. E aí, pessoal? Olha só, presta atenção aí. Agora a gente tem aí, calcule os valores de TAPS, né, da resistência de partida para limitar a corrente do motor do exemplo 4.9, que foi o que a gente acabou de fazer. Aí para as seguintes situações aí, uma carga 150% superior na partida ao valor nominal, e B, com a tensão, uma força contra-eletromotriz, né, que é a nossa própria tensão induzida. Então, uma força contra-eletromotriz com 25% do valor da tensão da armadura, VA, com uma corrente de 150% do valor nominal. Vamos ver como é que a gente faz isso aí? Então, vamos por partes. O que ele quer é que a gente coloque algumas resistências ali, junto com a resistência da armadura, ou seja, uma resistência em série com a resistência de armadura, para reduzir essa corrente, que vocês perceberam que a corrente está um pouquinho alta, não está não? Bastante. Pois é. Então, a gente precisa reduzir essa corrente. Então, uma das formas de a gente reduzir essa corrente é inserir uma resistência em série. E aí é isso que ele está pedindo. Então, no item A, uma carga 150 superior na partida ao valor nominal. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, aí vocês vão ver que coisa interessante. Grande parte do problema está justamente na interpretação. Quando ele diz uma carga superior, aí uma carga superior, uma carga 150% superior na partida, o que ele quer dizer, gente? Mas ele não deu o valor da carga, estou pensando aqui. Tipo, se fosse 4, ela viraria 6, mas não tem um valor. Não, então, o que ele está querendo dizer é aquele que a gente comentou quando a gente estava falando sobre o processo de partida, vocês lembram? Que a gente define a corrente máxima e a corrente mínima, a gente calcula com base na corrente máxima? Lembra quando a gente falou lá sobre o processo de partida e como é que a gente define as resistências ali do rheostato demarrador? Vocês estão lembrando disso? Até se tem um exemplo lá, corrente máxima é tanto. É aquele lá que as resistências estão em série, aí tem a alavanca. Isso, é aquele lá mesmo. Então, Sim. lembra que eu falei para vocês que a gente define a corrente máxima? E eu lembro que eu falei que o fabricante é que vai definir isso para a gente, vai falar, olha, se você partir com 3 vezes a corrente nominal, a partida tem que ser em até 10 segundos.
Se você partir com 2 vezes a corrente nominal, pode ser até 15. Lembra que eu falei isso? Sim, mas eu lembro também que era um gráfico que a gente olhava isso. Então, é um gráfico, mas aquele gráfico a gente tinha que definir qual é a corrente máxima. Então, quando ele está falando aí uma carga 150% superior na partida, o que ele quer dizer é uma corrente 150% superior ao nominal, só isso. Entendi. Então, grande parte do problema está em entender a questão, né? Então, olha só. Então, a nossa corrente de partida agora vai ser 1,5 vezes a nossa corrente nominal. Então, vamos voltar lá. Se vocês quiserem dar um print aí para vocês não perderem o enunciado. Hebe. Oi? Aí, no caso, quando não fala assim, é para considerar como se fosse um campo independente aí? Então, quando nada é dito, você considera o fluxo constante, tá? Tá. Tá bom? Aí pode ser uma excitação independente, pode ser uma excitação do tipo shunt. Né? São as duas condições que você tem fluxo constante só. Que essa corrente nominal a plena carga aí é a exigida da fonte, não é? Isso. Aí, no caso, se fosse shunt... Então, mas se fosse shunt, o que acontece? O shunt estaria na fonte, como a resistência está depois, a tensão da armadura vai diminuir, mas a tensão da fonte é constante. Então, a tensão que alimenta o campo ficaria constante, entendeu? Entendi, mas a corrente ali, ó, depende do campo, né? Da corrente do campo, né? Nesse caso. Não. Essa corrente é da armadura. Ah, tá. A corrente nominal a plena carga ali, que fala 75 Isso. amperes. Essa é da armadura, tá? Não, beleza. Assim, a gente não dificulta a vida da gente desnecessariamente, né? Então, se ele não falar nada em relação ao fluxo, a gente considera o fluxo constante, tá bom? A não ser se for uma excitação do tipo série. Aí, a excitação de série, a gente sabe que vai variar o fluxo. Se for uma excitação do tipo shunt também, mas dependendo do circuito que a gente for fazer, aí também sabe que vai variar o fluxo. Mas, no caso aqui, não está falando nada, então a gente considera como constante, tá bom? Entendi. Não, é porque no outro exercício anterior que a gente trabalhou aí com esse aumento e essa diminuição de porcentagem aí de carga, a gente subtraiu a corrente do campo, né? Ah, tá, mas lá é a corrente, ele estava indicando como sendo corrente de linha. Aqui já é corrente da armadura, né? Não, Ele beleza. está falando que é corrente nominal é da armadura. Não, beleza. Certo? Certo. Porque corrente de linha nominal não tem, porque depende da fonte, né? Sim. Então, quando ele fala corrente nominal, é sempre da armadura. Então, ele já está dando a corrente da armadura. Mas isso é importante pensar. É o que eu estou falando, pessoal. Grande parte da solução do problema está na interpretação, tá? Então, e é por isso que eu falo, ó, leu, tem alguma coisa meio nebulosa aí, pergunte. Por quê? Porque, assim, né, se interpretar errado, você erra o problema inteiro, né? Eu sei. Essas confusãozinhas aí que pega mesmo. Então, é isso que a gente tenta eliminar aí. E a grande parte desses exercícios que a gente está fazendo, vocês estão vendo, os exercícios são tranquilos, mas o importante é a gente entender a interpretação. Isso é mais importante até do que a resolução, porque vocês estão vendo que a resolução é bem tranquila de fazer. Mas a interpretação é que é o problema. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui, ó. Eu voltei aqui para o Colab. E agora vocês vão ver a importância de fazer isso aqui no Colab. Observem que eu não preciso mais digitar as variáveis, já estão todas salvas, né? Sim. Ah, tá vendo? Como que a gente ganha tempo? Então eu não preciso mais digitar tudo de novo, né? Saber se eu digitei certo, eu digitei errado. Então já estão salvas as variáveis. Agora o que a gente precisa saber é o seguinte, ó. A minha corrente de armadura, como é que ela vai ficar com a inserção dessa resistência de partida? Então, ó, minha corrente de armadura antes, como é que a gente define? Opa, deixa eu mudar aqui para o Colab. Como é que eu vou colocar aqui no comentário, só para a gente fazer. Como é que a gente calculava a corrente de armadura? Bom, a gente podia calcular a corrente de armadura através dessa equação aqui, que é a tensão mais RA. Vou pôr ponto mesmo, porque para comentar, é um comentário, tá, gente? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza.
Isso mais BD, certo? Essa é a equação que a gente tinha, é ou não é? Ou seja, Sim. eu pego todas as tensões, a tensão induzida, mais a queda de tensão na resistência da armadura, mais a queda de tensão das escovas. Se eu somar tudo, tem que ser igual a tensão da fonte, obviamente. Então, a partir daqui, eu posso calcular a corrente de armadura. A corrente de armadura vai ser o A menos o quê? Menos, né, mais BD. Não é isso? Não, né? Tem que dividir por... RA. Ótimo. Só que agora a gente tem mais uma resistência em série, né? Então, com a resistência de partida, o que acontece? Isso aqui passa a ter um termo adicional, que é a resistência de partida. Todo mundo entendeu aí? Entendi. Então, muito bem. Então, agora temos a nossa corrente agora, IA, vai ser a tensão da armadura, menos a tensão induzida, mais a queda de tensão nas escovas, dividido pela resistência da armadura, mais a resistência de partida. Bom, e agora, como é que a gente faz, então, para a gente calcular a resistência de partida? Bom, então vamos por partes aqui. Sem muita pressa. Então, a minha corrente de partida agora, que eu vou chamar de IP1, porque eu não confundi com esse IP que eu calculei anteriormente aqui. Tranquilo, né, pessoal? Ó, vocês entenderam, né? Eu chamei de IP1, porque eu já tinha um IP aqui de corrente de partida anterior. Se eu colocar IP de novo, vai sobrescrever o valor, tá? Beleza? Beleza. Então, olha só, o IP1 vai ser o quê? Vai ser o IAN vezes 1,5. Opa, 1,5. Então, esse vai ser o novo valor da corrente de partida. Então, eu vou vir aqui, ó. Corrente de partida. É 1 vezes 1,5 mesmo? Não é 2,5, não? Porque é Não, é 150%. 150%. 150 é 1,5 seria 1,5. 50% a mais, não? É verdade, né? A carga é 150% superior. É isso. É verdade. 1,5 seria 50% a mais mesmo, né? Eu imagino que sim, minha interpretação foi essa. Ixi, esse enunciado tá errado, então. Mas se ele fosse 50% superior, seria vezes 1,5. É isso que eu fiquei pensando. Então, a carga deve ser 150%. Não que ela é 150%. A carga é 150%, então. Que é tipo, é 100% mais 50%. Mais Ignora esse superior 50%. ainda. Tira esse superior. Isso aí deve ser erro na tradução. Entendi. Dá pra gente fazer assim, mas aí não vai bater com a resposta que tá no livro. Aí depois Beleza. for ler lá, vai dar uma confusão. Isso aqui deve ser erro de tradução. Vamos considerar os 1,5, tá bom, gente? Isso aí esses negócios na hora de traduzir que é um problema. Então vamos executar aqui para a gente ver quanto que vai ser com 1,5, né? Que é 50% a mais. Então, ó, se a corrente é 50% a mais, vai dar 112. Certo? Certo. Senhor, qual que é a corrente de armadura que ele dá no exercício? A corrente de armadura é 75, né? Ah, tá. Não, beleza. Aqui, ó. Corrente de armadura 75. Então, aí passa a ser 112. A corrente nominal é igual à corrente de armadura? Só para... A corrente nominal... Então, é que a gente estava discutindo anteriormente. Quando você fala corrente nominal, é a corrente da armadura, tá? Porque só é um que faz sentido. Não tem sentido a gente falar corrente nominal do quê? De linha? Não sei.
Depende do que está pendurado na linha, depende da fonte da linha, não dá para a gente saber. Então, toda vez que fala corrente nominal, só pode estar associado à armadura, tá? Beleza. Olha bem, mas nesse caso, a plena carga é igual à corrente de armadura, então. Peraí, Porque calma no aí. exercício fala que 75 é a Corrente plena carga. plena carga. Isso. A plena carga é a nominal. Foi o que a gente utilizou, né? Ó, ele pediu a relação entre... Aí vocês estão vendo, pessoal, que o Eu acho que eu problema... entendi o que ele É quer porque você dizer. acabou falando que era corrente de armadura e eu dei uma... É por causa Ué, da mas, plena carga e mesmo assim é de armadura? mas é a corrente de armadura é a plena carga. Entendido? Bom, vamos lá. Vamos tentar entender a confusão que está aí. O que vocês estão achando que é a corrente a plena carga? É porque, acho que no primeiro exercício, era o motor shunt também, né? Aí tinha as correntes lá, o IF, Não, então, só o não IA pode... e a outra corrente era a corrente plena carga. Então, mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente separou, o exercício não é o motor, é o gerador. Aí, no caso Sim. do gerador, a plena carga é a corrente na carga do gerador. Agora Tá sim. bom? 100% agora. Tranquilo, pessoal? Certo. Então, aqui, ó, aqui é motor. Então, a corrente da plena carga é a corrente da armadura, tá? Do motor. No caso do gerador, não. No caso do gerador, a corrente de plena carga é a corrente na carga, tá? Ficou claro para vocês aí a diferença? Ficou claro. Então, agora sim, agora está esclarecido. Até eu estava em dúvida qual que era a dúvida, né? Assim, mas aí agora ficou claro. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado. Motor é uma coisa, gerador é outra, igual eu tinha falado na aula anterior. Ó, foi na aula anterior mesmo. Então, o motor, a gente está preocupado com o que é entregue no eixo. O gerador, a gente está preocupado no que vai ser entregue a carga elétrica. Certo, gente? Então, quando você fala, no caso do gerador, que você fala plena carga, nominal, é aquilo que é entregue na carga elétrica, tá? Mas agora, no caso do motor, não. Quando a gente fala corrente nominal ou corrente de plena carga, então, tanto é que até ele fala aqui que é corrente nominal a plena carga. Né? Porque, assim, não é redundante, tá? Por quê? Você pode ter a carga nominal e a corrente ser maior que a nominal. A gente viu isso que na partida isso acontece. Certo, pessoal? Mas tem que tomar cuidado em separar as coisas. Ó. Corrente nominal no motor é na armadura. Corrente nominal do gerador é na carga. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Dito isso, vamos voltar onde a gente estava. A única coisa nesse exercício aqui que causou essa dúvida é uma carga 150% superior. 150% superior ficou muito esquisito isso aqui, mas é 1,5, é 50% só na realidade. É carga 150% da nominal. Isso aí é problema de tradução. Depois eu vou até ver o texto original para ver como é que está escrito. Mas enfim, vamos lá. Então nós já calculamos aqui a nossa corrente de partida aqui nova, que vai ser 112 amperes. Muito bem. Agora, basta calcular o meu resistor de partida para atingir esse valor de corrente. Vamos lá? Como é que eu faço? Eu pego aquela minha equação anterior, essa equação que a gente definiu aqui, eu tenho que isolar em função do RP. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Como é que fica? Ô, professor, Oi? o RP dá 0,85? Isso, 0,85. Beleza. Então, mais alguém chegou nesse valor aí, gente?
Então, vamos lá, vamos reescrever a equação. Então, como é que fica essa equação aqui? Para calcular o RP, meu RP vai ser igual ao quê? Meu RP vai ser igual a VA menos BD, ou o A, né? Aquele caso aqui que a gente está fazendo, o A menos BD. Depois vocês vão falar, vai ficar uma coisa faltando aqui, mas aí eu quero que vocês... Dividido por quê? Por IA, certo? Menos o RA. E aí vocês podem notar que está faltando alguma coisa aqui, não está não? O que está faltando aí, gente? Faltando um E, hein? Mas é a partida, né? Qual que é a tensão induzida na partida? Tensão. Zero. É zero, né? Então por isso que ele não entra aqui, ó. Durante a partida, no momento da partida, né? É igual a 0 volt. Tranquilo? Então, vamos ver se a gente calculou certo aqui. Meu RP. Vou colocar on. E vamos rodar. Isso aqui vai dar certo. É IAN, professor. É o IAN, né? Não. Na verdade é o IP. É de partida. É o IP1, é de partida. É. Então, 0,85. Quer dizer, arredondando aí, né? 0,85. Põe um round aí. Tá? Tem como fazer uma maneira melhorzinha aqui, quer ver? O restor de partida vai ser por 5, 3.2 F. Professor, eu faço a formatação do print no Python de um jeito diferente, que eu acho que é mais simples. Você usa o format, né? Isso. Mas eu gosto dessa daqui porque parece a formatação de C. Sim, é igualzinho mesmo. Você usa por cento. Isso. Aqui a formatação do format eu acho muito estranho. E você escreve mais código, então. Mas aí cada um faz aí, né, do jeito que achar melhor aí, para que tiver mais à vontade. Mas achamos aqui, ó, 0,85 ohms. Muito bem. 0,85 ohms. Muito bem. O que ele estava pedindo também? A força contra-eletromotriz, com uma força contra-eletromotriz, 25% do valor da tensão da armadura, né, o A, com uma corrente de 150% do valor da nominal. Então, agora, pessoal, com ele já partindo. Então, observe o seguinte, ó, agora a gente vai calcular outro valor aí da resistência, que ele já partiu. Tranquilo, pessoal? Ele já partiu. Ó, a gente calculou para ele parado ali, né? Em repouso. Em repouso, foi um valor de 0,85. Agora, considerando que ele já partiu. Depois que ele partiu, a tensão induzida vai aumentando, não vai? Isso. Então, uma hora a tensão induzida vai atingir aí um valor de 25% da nominal. Então, agora vamos calcular o novo valor da resistência para quando a tensão induzida atingir 25%. Eu acho o enunciado desse exercício muito confuso. Então, aqui, ó. Para a tensão induzida igual a 25% de, né? De 1. Então, onde que entra aqui? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Onde que entra a minha tensão induzida aqui? Ela entra junto com BD. Isso. Então, ela é E mais BD, certo? É.
Só que tem que mudar a corrente daí de partida, né? Tem que ser a IA agora. Não vai Isso. mudar partindo mais. Não, mas a minha corrente continua a mesma, porque ele falou que, olha só, ele quer uma corrente 150% da nominal. Ah, tá. Vai dar na mesma também. É o mesmo valor da corrente, né? Então, vamos lá. Agora você tem que calcular o E, né? O E vai ser 0,25 vezes o A. Então, só repetir aqui o RP. Mas o E não vai ser zero? Não, mas agora ele já está acelerando, entendeu? Ó, esse daqui foi no repouso. A gente teve no repouso. Agora aqui é quando a tensão induzida for 25% de UA. Então, isso quer dizer que a gente colocou essa resistência de 0,85 para começar a partir. Aí ele começou a partir, a velocidade foi aumentando, a tensão induzida foi aumentando, certo? Então vamos ver quanto que vai dar. Então o meu resultado agora é 0,58. Alguém achou algum valor diferente aí? Mesma coisa aqui. Não, peraí, você calculou a tensão induzida e adicionou agora, né? Foi isso. Então, vocês estão... Não é um processo de partida, gente? Beleza. Vamos lá, pessoal. Não é um processo de partida? Então não tem as etapas? Assim, ó, ele está parado, está em repouso. Aí a gente coloca aquela primeira resistência. Então vamos chamar essas resistências aqui. Vamos ver se esse negócio faz um pouco mais de sentido. Então, isso aqui eu vou chamar de RP1, que é a primeira resistência ali. Então eu vou pôr aqui também, porque senão vai dar errado aqui. Eu vou chamar isso aqui de 2, que vai ser a segunda resistência. Então, ó. E aqui eu vou colocar 2 aqui também, senão a gente depois não vai entender nada. Aqui, ó. Então, ó. Olha só, pessoal. O RP1 foi quando ele estava em repouso, certo? Vocês estão acompanhando aí? Tá Então, certo. ele estava em repouso, eu coloquei essa resistência maior aqui para poder limitar a corrente na partida em 1,5 vezes a nominal. Depois que ele acelerou, vocês concordam comigo que eu posso reduzir essa resistência para manter a mesma corrente? Porque depois que ele foi acelerando, a tensão induzida foi aumentando, não foi? Então, vamos continuar aumentando? Vamos ver agora. E se a minha tensão agora for 50% da nominal? Então agora é só repetir aqui, ó. Sabe a vantagem de fazer aqui no... Isso podia ser no Octave também, né? Opa. Vocês estão vendo a vantagem de fazer aqui, ó? Eu não tenho que repetir tudo de novo. Só venho aqui, ó. Agora é 50%. Eu estou perdendo mais tempo mudando os comentários aqui. E aqui vai ser 3, né? 3. Pronto, aí, ó. E fiz os cálculos agora para 50%. Ó, se for 50%, vai ser 0,32. E por último, agora ele pede qual é o valor da força contra-eletromotriz a plena carga sem resistência de partida. E ficou muito fácil. Ficou muito fácil porque agora qual que vai ser? Vai ser igual ao A. Opa. Menos, né? E o A menos RA vezes RA nominal. O que mais aí, gente? Ajuda aí. Hã? Qual que é a pergunta, professor? A força contra-eletromotriz, ou seja, a tensão induzida, para os valores nominais sem a resistência de partida. É só isso aqui, ó. É só calcular a tensão induzida direto. Então, vai ser a tensão induzida. Tensão induzida. Cento e 3 volts. Bom, pessoal, o enunciado é muito confuso. Aí
Isso é um problema do livro aí. A gente está tentando deixar as coisas mais claras. Mas olha só o que ele pediu, no final das contas. Ele pediu para a gente calcular aqui uma resistência inicial de partida que limitasse a corrente em 1,5 vezes a corrente nominal. E a gente calculou. Na partida deu 0,85. Só que depois da partida, com o motor em movimento, quando a tensão atingir 25% da nominal, ele pediu para calcular um novo valor de resistência para esse valor de tensão induzida. A gente fez, 0,58. Aí quando a tensão, ou seja, o motor continua aumentando a velocidade, então a tensão induzida continua aumentando. Então, agora ele pediu para calcular de novo quando tiver 50% da tensão da armadura. A gente fez, deu 0,32. E por último, ele pediu a tensão induzida a plena carga, já sem nenhuma resistência de partida. Deu 103 volts. É para fazer aquele gráficozinho de corrente de partida dentro de serra, né? Não daria para fazer? A gente poderia fazer, ó. A gente poderia plotar um gráfico aqui, pessoal. Com isso aí. Isso eu deixo para vocês fazerem em casa aí. Tá? Olha, o objetivo aqui foram 2, né? A gente resolver mais um exercício e a gente vê a vantagem de a gente resolver o exercício utilizando aí um aplicativo, em vez de ficar fazendo na mão na calculadora. Vocês viram que foi muito fácil? Eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V e fui resolvendo o exercício. Você vê que muita coisa é repetitivo, né? Então, muita coisa que você tem que ficar recalculando na calculadora, e vamos supor que depois que você calculou tudo, você descobriu que estava errado. Aí você tem que recalcular tudo de novo. Né? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Se você tivesse errado na resistência de armadura, se você tivesse colocado 0,25, aí você teria encontrado esses valores aqui, ó. Ou seja, daria tudo errado. Aí você vê assim, puxa, errei a resistência de armadura, não era 0,25, era 0,2. Então você vem aqui, coloca 0,2, pronto, executa de novo. Aí. Tá certo agora. Mas já imaginou fazer isso tudo na mão? Só rapidão, só recapitulando. O que você fez? É porque eu estou copiando aqui também o RP3. Qual que é a diferença do RP3 para o RP2? O RP3 é para a condição estar aqui em cima, né? Desculpa, é que eu estava só optar um pouquinho. O RP3 é para tensão igual a 50% de UA. Ah, tá. Em vez de ser 25, foi para 50. Beleza. Isso. Mas aí é isso daí, gente. Vocês estão vendo que, olha só que interessante, vocês poderiam, através, né, de um programinha simples, como esse que a gente fez aqui, calcular aquelas curvas de corrente de partida, lembra? Corrente de partida? Coloque em função da rotação, você vai ter aquela curva da corrente de partida. Sim. Em máquinas 1 a gente até chegou a fazer para o Meet. Então dá para fazer aqui também. Então essa é a vantagem de usar. Mas, claro, vocês podem fazer na mão também. Mas a vantagem de você fazer é que, olha só, uma vez que você está com o seu código pronto aqui, se você errar alguma coisa, é só executar de novo, é só corrigir o que você errou e executar de novo. Você ganha muito tempo. Se você está fazendo na calculadora ali, você vai ter que digitar toda hora os mesmos números, né? A não ser que você tenha uma calculadora programável que você possa salvar na memória da calculadora as variáveis, aí sim, aí você vai ganhar tempo também. A HP tem uma vantagem ainda, que ela permite você usar o equation, né? Para resolver essas questões aí. E aí isso faz com que seja muito mais fácil. Se você jogou a equação no equation, você pode resolver a mesma equação para vários valores. E ela também tem a função de isolar variáveis. Então você não precisa fazer esse trabalho de isolar a variável na mão, a calculadora já faz para você. Então, assim, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E, bom, para quem não tem uma HP, tem um emulador da HP que você baixa, instala no seu celular ou no seu computador. Tem para os dois, né? Tem emulador tanto para computador quanto para celular. Então você consegue fazer isso daí também de forma bem tranquila. Para quem não quer fazer usando aí, por exemplo, o Colab ou no Tave ou no MATLAB, você pode fazer também usando emulador na calculadora se você não tiver a calculadora. Se você tiver a calculadora física, é mais fácil ainda.
né? Dá para fazer na calculadora. É que essas calculadoras normalmente elas são muito caras, né? Então o pessoal não tem comprado mais. Mas na minha época de graduação era praticamente obrigatório você ter um HP, senão você não formava. Felizmente hoje a gente tem outras alternativas aí, né? Tranquilo, gente, até agora? Ó, salva essa confusão aí da interpretação do enunciado, né? Assim, não é um exercício difícil de fazer, é? No Python, não. Hã? Utilizando o Python, não. No Não, mas braço, mesmo manualmente, vocês estão vendo que manualmente o problema é ter que ficar fazendo trabalho braçal, né? Fica repetitivo, né? Isso, então assim, é isso que a gente ganha tempo, pessoal. A gente tem que usar as ferramentas, né? Assim, na engenharia, tudo que a gente aprende é uma ferramenta aí para a gente usar. E a gente tem as ferramentas computacionais que facilitam a vida da gente. Então não tem sentido a gente ficar fazendo as coisas, fazendo trabalho braçal, se a gente pode usar uma ferramenta computacional. É isso que eu queria deixar claro aí para vocês. Não fiquem perdendo tempo fazendo trabalho braçal. Mas não é também, assim, uma coisa assim, no dia da prova eu vou resolver fazer no Octave, né? Sei lá, qualquer outra ferramenta que você queira usar. Se você não treinar antes, não vai dar certo, tá? Já vou avisar logo. Então tem que treinar antes, tá, pessoal? Então você chega lá no dia da prova, vou chegar lá no dia da prova, beleza, vou fazer tudo no Octave, vou fazer tudo no Python, vai dar tudo certo. Não, medo e engano. Se você não treinar antes, a chance de dar tudo errado é muito grande, tá? Já fiquem avisados aí. Então, assim, no caso de dúvida, na hora da prova lá, se você não treinou antes usando essas ferramentas, faça na calculadora mesmo. Não corra o risco. Fala isso, tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tá bem tranquilo. Então, né, na próxima aula a gente já pode partir para os difíceis, então? Pode, né? Pode dar uma pesada, né? Eu não senti muita confiança nesse pode, não. Mas tem que ser, né? Fazer mais já uns tem uma fáceis ideia em casa. do que vai ter aí na prova. Então, ó, minha sugestão para vocês aí, pessoal, já que está encerrando aqui a nossa aula, minha sugestão para vocês, resolvam pelo menos os exercícios resolvidos dos livros, tá? Resolva os exercícios dos livros. Não consegui, eu achei estranho. Aí traz aqui para a aula para a gente discutir, certo? Mas não deixem de fazer não, tá? Se vocês deixarem de fazer os exercícios, vocês não treinarem, aí vocês vão ver que mesmo as coisas que aparentemente são mais simples, vão dar confusão, vão gerar dúvida, e aí dá aquela famosa travada, né? É um negócio que podia sair, e normalmente depois disso, passa a prova, aí você bate o olho lá na matéria, bate o olho lá no livro, você fala, puxa, era só isso que eu tinha que fazer. Né? Então, mas para evitar esse tipo de coisa, tem que treinar, gente, tem que resolver os exercícios. Tente, do jeito que você achar mais fácil resolver. Eu prefiro fazer na calculadora, beleza, faz na sua calculadora. Eu vou treinar a fazer aqui no Octave, ou no Python, MATLAB, qualquer coisa que você queira usar aí, dentro dessa linha aí você treina lá, resolve lá, até você ficar tranquilo, até ficar uma coisa mais automática, assim, de fazer, né? Porque o importante é o raciocínio, gente. Agora, se você juntar ali, né, a questão do raciocínio, né, a questão, às vezes, do nervosismo ali, e a ferramenta que você não domina direito, aí é a receita do desastre, tá bom? Beleza. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta para você. No livro, eu estava vendo lá, tem um monte de exercício que ele propõe, né? Exercício resolvido, mas tem alguns que, tipo assim, dá uma distanciada do que a gente está conversando na aula. Aí é para a gente mesmo ir filtrando, ou você vai passar alguns exercícios que você vai cobrar mais, de alguns temas que você vai cobrar mais? Então, assim,
Vou sugerir, O que sabe? acontece? Tem alguns exercícios no livro que eu até já comentei com vocês, que eles são muito baseados naquela parte construtiva da máquina. Que é assim, se muda a relação de espigas, né? Por exemplo, tem um exercício que eu acho muito interessante, a gente até pode resolver aqui, que ele utiliza a questão da relação de espigas entre o campo cego e o campo chante para resolver a questão. É o tipo de exercício que eu costumo cobrar? Não. Por quê? Porque isso aí é mais para fixar o aspecto construtivo da máquina. Eu recomendo vocês fazerem? Sim. Por quê? Porque isso ajuda a entender como que a máquina funciona. Então, vocês entenderam a diferença? Não é o exercício que eu costumo cobrar, mas é o tipo de conhecimento que facilita o entendimento das coisas. Então, assim, minha sugestão, faça também. Mas eu prefiro cobrar exercícios que são mais práticos. Tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Para quem tem interesse aí, é o exemplo 7.3 do livro do Fitzgerald. Agora não dá tempo da gente resolver. Mas a gente pode resolver se vocês tiverem interesse aí na próxima aula. Né? Quem não... Mas assim, dê uma olhadinha lá, vale muito a pena. É o exemplo 7.3. Tem a resposta já lá. Aí, se vocês não entenderem, se ficar meio confuso, aí vocês avisam e a gente faz juntos aqui na aula. Porque vocês estão vendo assim, os exercícios que a gente está resolvendo são exercícios resolvidos. O objetivo é a gente tentar clarear aí a questão dos enunciados, né? Ou seja, da interpretação, outros caminhos para resolver, sem ser esses caminhos do livro. Às vezes o livro dá eles pulam umas etapas ali na hora de resolver, e às vezes fica um pouco confuso. E aí, o objetivo nosso é clarear, a gente mostrar o caminho pelo qual a gente consegue chegar no resultado. Por quê? Porque não é a receita de bolo, certo? A gente tem que ter um meio de resolver as coisas de forma lógica e racional. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Vamos seguir um caminho lógico aí para a gente chegar no resultado. Bom, gente, o tempo está meio curto para a gente resolver mais um. A gente resolve, então, na próxima segunda. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar aí, fica à vontade aí. Professor, o senhor pode colocar o restante dos slides lá no Siga? Ah, sim, eu não coloquei ainda, né? Isso, de partida, e eu acho que nessa semana foi só exercício, né? Então são os da semana passada que tá faltando. Isso, ficou faltando só o da partida, né? Isso. E vocês viram que eu coloquei uma apostila lá, né? Então, fora essa questão da partida, a apostila cobre tudo, tá, gente? Dos slides. Então, em vez de acompanhar pelos slides, acompanhe pela apostila, porque na apostila tem o texto explicativo também, e tem até algumas coisas complementares em relação ao que eu falei aqui. Então, assim, é difícil a gente guardar tudo que você vê na aula, né? Isso aí é quase impossível. Então, por isso que é mais interessante, vocês, em vez de acompanharem pelos slides, acompanharem pela apostila, tá bom? Perfeito, professor. Certo? Aí a apostila é bem completa. A única coisa que falta lá é a questão da partida, que está no último slide. Eu vou postar para vocês no Siga. E aí, se vocês tiverem dúvida nessa parte, bom, obviamente vocês podem entrar em contato comigo. Agora acho que vai estar mais tranquilo. Estava meio apertado essas últimas semanas aí, estava demorando a responder, mas acho que agora vai voltar ao normal. Então vocês podem mandar por e-mail. Ou eu aconselho vocês darem uma olhada no livro do Chapman. Aí o livro do Chapman tem uma explicação bem sucinta ali, bem mais tranquila com relação àqueles tópicos que estão na última apostila, que é a partida ali de motores, tá bom? Beleza, obrigado, professor. E é isso aí, gente. Então aí, dê uma treinada, tentem resolver aí no aplicativo, aí segunda-feira vocês me contam aí, né, qual a experiência que vocês tiveram aí. Assim, eu utilizei hoje o Colab do Google, né? Todos vocês têm acesso aí, online. Então, assim, pode usar também para poder treinar. Eu não recomendo para prova usar ele online, por causa da questão da internet. A gente sabe que a internet às vezes cai, às vezes volta. Então, é melhor fazer offline. Mas, assim, tem N ferramentas aí vocês podem usar. Só, assim, se você quiser utilizar na prova e enviar o código, aí está restrito a essas 3 que eu falei para vocês, né? Aí pode ser o código do Octave. O Octave e o MATLAB praticamente são iguais. Ou Python.
Mas se você quiser usar, por exemplo, eu quero resolver em R, né? Eu quero resolver em, sei lá, uma linguagem lá que só você conhece. Não tem problema nenhum. Mas aí, no caso, na hora de colocar na prova, você põe os resultados, tá? Na prova. Que aí eu não, né, não vou saber analisar o que você fez. Então, aí nesse caso, você põe os resultados ali, né? Você copia e põe os resultados ali na prova. E lembrando, gente, que a questão do áudio é um negócio que vocês já ir treinando quando vocês forem resolvendo exercício. Então, assim, né, vocês costumam resolver exercícios em grupo? Hein? Entendi a pergunta, bem. Vocês costumam resolver exercícios em grupo, né? Você juntar um grupo aí. Eu tiro dúvida, né? Com os amigos e tal. Então, pessoal, é uma parte interessante. Aí você tem como montar o grupo aí pelo Discord, pelo WhatsApp, e vocês podem resolver juntos aí, que é legal para vocês irem treinando a questão do áudio, porque a ideia do áudio é a mesma coisa que você está, por exemplo, resolvendo junto com outra pessoa e você está explicando para ela, entendeu? Então, quando vocês estiverem estudando, que vocês forem aí trocar essas informações, procura explicar ali o que você está fazendo e já grava o áudio para você ver como é que é. Porque basicamente é isso, o áudio é isso. Né? O áudio é você explicando como você está resolvendo. Tá bom? Ok. Então, assim, isso evita algumas coisas. Por exemplo, às vezes tem um pessoal que resolve a questão toda e depois lê a questão no áudio. Não é isso não, tá, gente? Isso não acrescenta nada. Então, é você resolvendo a questão e explicando o passo a passo ali da questão. Né? Porque senão você tem o que? Igual essa equação das tensões. Aí, tipo assim, aí eu pego a tensão, jogo na equação da tensão e encontro a tensão. Você não explicou nada, tá escrito ali. Então, não é ler que você escreveu, é o raciocínio que importa. Bom, como é que eu vou dar um exemplo disso aí? O exemplo mais fácil é esse. Ó. Quando você estiver resolvendo, explicando para outra pessoa, você já até aproveita e grava para você ver o tempo que gastou. Então, é isso que é importante, gente. Olha só, caso vocês tenham dúvida, vocês já foram numa revisão de prova? Né? Claro, né? Já. Então, quando você não vai na revisão de prova, você não explica lá para o professor o que você fez naquela questão? Sim. Então, é isso que é para pôr no áudio. Certo? Mas é um áudio para cada questão? É um áudio para cada questão. Tá, pode mandar separado, né? Isso. Aí, assim, tem muita gente que tem utilizado o WhatsApp, né, para gravar os áudios. Mas você pode usar a ferramenta que você quiser. Se você tem algum outro aplicativo para gravar áudio, ou você grava no computador, aí é o que você quiser usar. O pessoal tem usado o WhatsApp porque, assim, praticamente todo mundo tem o WhatsApp, e aí é mais fácil. Mas você tem que dar uma treinada antes, tá? Assim, seja lá qual a ferramenta que você vai utilizar, treina, porque senão, da hora da prova, você confunde, aí não consegue pegar os arquivos. Então, e como o WhatsApp tem essa vantagem de você ter o WhatsApp Web, que você pode baixar o áudio ali já direto para o seu computador, então, assim, o WhatsApp é mais interessante nesse aspecto. Mas é um áudio por questão, mas não é não é para fazer um discurso, não, tá? É um áudio curtinho, simples, a ideia é essa, ou é você explicando para alguém como que você está resolvendo, ou seria como se fosse, por exemplo, numa vista de prova, ou na revisão de prova, você explicando ali como é que você resolveu a questão. É essa a ideia, tá bom? Deu para entender. Sim. Isso até evita justamente a necessidade de a gente ter aquelas revisões de prova muito extensas, porque se você já explicou ali o que você iria explicar na revisão, então você nem vai ter necessidade na revisão, porque a sua nota já vai estar coerente aí com o que você está esperando. A maioria das vezes, né? É claro, sim, pessoal, ainda assim isso não elimina a revisão de prova. A revisão de prova a gente vai ter também, logo depois da prova aí, a gente marca aí um Google Meet que é para fazer a revisão da prova, tá? Então, todo mundo tem direito à revisão. Aí, assim, quem não puder ir no dia que a gente marcar, tem ainda a opção de preencher o formulário de pedido de vista de prova, né? E aí a gente marca um outro dia para fazer. Bom, pessoal, no mais é isso daí, a gente volta na segunda-feira. Então, pega um tempinho ali que você tem uns 10, 15 minutos livres aí, tenta implementar aí, resolver um desses exercícios aí, usando uma dessas ferramentas aí que a gente comentou aqui. E aí, na segunda-feira, vocês me contam aí qual foi a experiência que vocês tiveram. Tá bom?
Beleza, Eber. Beleza, obrigado, Eber. Então, joia, gente. Bom final de semana para Valeu, vocês Eber. e a gente volta na segunda. O senhor também, até Obrigado. segunda.